A teoria do limiar de atenção diz que cada pessoa tem uma capacidade de tempo específica ao qual consegue manter a sua atenção concentrada em determinada coisa, seja qualquer coisa, antes de ter que se distrair e trocar a atenção para outra coisa para depois voltar a se concentrar naquilo. Essa teoria, ela diz que cada pessoa vai ter uma capacidade diferente de quantidade de tempo que ela consegue se concentrar numa tarefa. Então, por exemplo, se o seu limiar de atenção for 7 segundos, significa que você presta atenção no que eu estou falando durante 7 segundos. Logo em seguida, seu cérebro já perde a capacidade de manter a concentração, acha que está tedioso, perde o foco, vai se distrair, procurar outra coisa, procurar uma nova novidade, procurar um novo estímulo, algo do tipo. Já se você tem um limiar de atenção de 1 hora, significa que você consegue prestar atenção durante 1 hora em alguma coisa antes de achar aquilo tedioso, de precisar se distrair, de precisar de novos estímulos e de novidades. Essa teoria é muito importante nos dias de hoje, porque ela diz que a gente consegue mudar o nosso limiar de atenção, tanto para menos quanto para mais, e existem coisas que influenciam ele para baixo e para cima. E é muito parecido com o que a gente vê no jejum de dopamina. O jejum de dopamina seria se livrar de coisas que são muito estimulantes ou que têm um estímulo muito forte dopaminérgico, ou seja, que gera muita motivação e descargas de recompensa muito seguidas, muito frequentes ou muito intensas, para desacostumar o nosso cérebro a necessitar de tanta dopamina, porque ele está aprendendo a ter dopamina o tempo inteiro circulando no cérebro, e acaba que ele não consegue mais funcionar direito sem essa dopamina. Então, por exemplo, quando você desenvolve um vício em jogos, um vício em TikTok ou algo do tipo, cujos estímulos são muito frequentes e tem uma recompensa muito seguida, e existem várias formas que os criadores desses jogos e dessas redes sociais e desses vídeos que tem nas redes sociais utilizam para gerar booms dopaminérgicos, ou seja, mini recompensas com uma frequência elevada para acostumar o teu cérebro a ter muita dopamina, que é o que acontece quando tu usa alguma droga estimulante, como uma cocaína, um álcool, algo do tipo. Vai acontecer esses booms dopaminérgicos e o cérebro vai acostumando e vai viciando naquele comportamento. É o caso dos vídeos que tem muitas transições, tem muitas coisas acontecendo na tela muito rápido, aparecem efeitos especiais, muda de um lugar para o outro, tem algo passando, tem uma animação, muito seguido, tem sempre um barulhinho de fundo, o som troca o tempo inteiro. Isso são vários especialistas que estudam sobre esses estímulos e aplicam nos vídeos para botar o som trocando toda hora, a imagem trocando toda hora, o ângulo trocando toda hora, justamente para gerar novidade, efeito de mini recompensas, porque tu não sabe o que está por vir. Então algo novo surge e você descobre o que tinha por vir. Isso é uma mini recompensa interpretada pelo seu cérebro e vai gerando um boom dopaminérgico. Da mesma forma, os joguinhos, eles têm muito frequentemente algo como você apertar um botão e faz um barulhinho, e depois daquele barulhinho toca uma musiquinha, ou você tem algum tipo de som, imagem, clique, estalo ou qualquer coisa do tipo, até mesmo uma vibração que soe como uma novidade. Você exerce um comportamento e acontece alguma coisa. Você aperta o botão e toca a musiquinha. Mesmo que, essa música não é uma recompensa para mim, esse barulhinho, esse plim não é uma recompensa para mim. Mas ele é. O teu cérebro interpreta isso como exerci um comportamento e rapidamente obtive uma recompensa. Apreciou uma novidade, desenvolveu alguma coisa. O cérebro vai acostumando com esses booms dopaminérgicos frequentes e tu vai acostumando o teu cérebro a estar perante coisas que geram esse tipo de estímulo rápido e frequente. Então, quando você está em uma situação que não tem estímulos rápidos e frequentes, como por exemplo uma caminhada num parque, uma leitura de um livro, tu acaba perdendo a capacidade de prestar atenção nisso, de se divertir com isso, de ter prazer naquela situação. Por quê? Porque você teve um comportamento que fez o teu cérebro se acostumar a ter aquela quantidade de dopamina. E aí quando sobe muito, desce na mesma proporção. Então, se estava no meio e você subiu demais, ele desce para baixo do meio. Então ele não fica mais na média. Esse é o conceito do jejum de dopamina, e o do limiar de atenção é muito parecido, porque é a sua capacidade de concentração e foco. O jejum de dopamina, ele está mais relacionado à capacidade de voltar a sentir felicidade, alegria e prazer nas coisas. Mas a teoria do limiar de atenção, apesar de semelhante
um pouco conectada, ela fala mais sobre quanto que a gente consegue prestar atenção em uma coisa antes de entrar em tédio, antes de ficar com mau humor ou algo do tipo. É como se fosse uma mini síndrome de abstinência, por isso que é parecido com o jejum de dopamina. Então, por exemplo, quando você está ali num TikTok, num joguinho viciante com vários estímulos, você vai acostumando o seu cérebro a trocar de informação toda hora. Quando você está no Instagram da vida e está rolando feed, a partir do momento que você rola para baixo e a cada um segundo tem um post novo, um Reels novo, uma novidade, algo diferente, quando você está sentado para trabalhar ou estudar e você está vendo uma aula de 20 minutos, 30 minutos, e em 5 minutos o professor ele já está extremamente chato. Tem gente que tem um limiar de atenção tão baixo que em 5 segundos, 7 segundos, já está de saco cheio, já começa a trocar de aba, já pega o celular para olhar alguma coisa, já pausa e vai fazer alguma outra coisa, tem uma ideia, vai fazer uma pesquisa e fica parando, se interrompendo, se autodistraindo, se auto-interrompendo, porque perdeu a capacidade de concentrar a sua atenção em algo sem tantos estímulos. E da mesma forma que essas redes sociais e esses jogos estão treinando a gente, não só na questão dopaminérgica para ter menos felicidade, menos prazer na vida, achar tudo mais tedioso e não conseguir aproveitar uma conversa, uma caminhada no parque ou uma refeição lenta, tem que estar sempre tendo uma refeição hipercalórica, uma rede social rolando ou alguma coisa que esteja fazendo que vai gerar essa quantidade grande de estímulos e de dopamina e não consegue mais ter prazer e felicidade na vida, também diminui a capacidade de produzir. E a teoria do limiar de atenção é sobre isso. É a sua capacidade de prestar atenção, de manter o foco e a concentração em algo por mais tempo. E você pode treinar o seu limiar de atenção para ser mais elevado. Só que para isso primeiro vai ter que desacostumar o cérebro com esses booms de dopamina. Então o jejum de dopamina é um primeiro passo para desenvolver um limiar de atenção melhor, mais forte, mais duradouro. Então depois de começar com o básico, como por exemplo largando comidas hipercalóricas frequentes, redes sociais e jogos, vai começar, depois de dar uma certa crise de abstinência, a voltar a regular o sistema dopaminérgico normalmente. E aí uma caminhada no parque, uma refeição saudável e lenta, a leitura de um livro ou a simples conversa com alguém sem celular vai estabelecendo os níveis de dopamina ao normal novamente. A partir disso, para treinar o seu limiar de atenção para conseguir manter o foco e a concentração numa tarefa por mais tempo, parece óbvio, mas realmente não tem muito segredo. Vai ser exercendo esses comportamentos e se forçando a ficar cada vez mais tempo. Então vai ser pegando uma caminhada de 10 minutos e transformando em meia hora, pegando a leitura de um livro de 10 minutos e transformando em meia hora, 1 hora e meia, 2, sentando para estudar e largando o celular para conseguir se concentrar melhor e ficando ali na aula de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos, de 1 hora, daqui a pouco 2 horas estudando, talvez 3. Claro que existem várias técnicas para ajudar a desenvolver o limiar de atenção melhor nesses cenários de estudo, de leitura, de trabalho, e eu fiz um guia completo sobre foco que fala mais sobre isso. Se quiser dar uma olhada, tá na minha playlist de guias completos, mas é só entrar aqui no canal, tu vai achar muito fácil, foco, guia completo, que eu explico sobre como tornar o celular menos distrativo para te focar mais durante esses períodos e como elaborar um ambiente físico, digital e interno para poder ficar mais tempo concentrado nessas tarefas de estudo, leitura e trabalho. E fazendo esses protocolos que eu ensino nesse guia, é uma forma muito eficaz de treinar o seu limiar de atenção para ser maior, ser melhor e tu conseguir concentrar mais tempo e dedicação numa mesma tarefa. Porque se for indo para o caminho de não prestar atenção nisso, vai se deteriorar naturalmente. É a segunda lei da termodinâmica, a entropia, de que tudo tende ao caos. Então se tu não está cuidando da tua saúde, ela deteriora. Se tu não cuida da tua capacidade de manter o foco numa tarefa longa e chata, ela deteriora também. Se for deixando as coisas rolarem, daqui a pouco vai ir progredindo para uma rede social, um Instagram, daqui a pouco uma rolagem de feed, daqui a pouco uma rolagem de Reels, daqui a pouco um TikTok, daqui a pouco um limiar de atenção de 2, 3 segundos. E aí não consegue se concentrar para assistir uma aula inteira, para ler um livro, e eu não consigo imaginar qualquer pessoa que consiga se desenvolver na vida, consiga ter sucesso em qualquer área que ela deseja, seja relacionamento, saúde, profissional, pessoal, espiritual, não interessa, que não consegue sentar para ler um livro inteiro. Eu tenho aqui um monte de livros e senta, pega um livro de 200 páginas e lê. Aquilo ali pode te dar uma ideia nova, pode mudar a tua vida, ou pode pelo menos
facilitar alguma coisa que tu já está fazendo, já está caminhando na direção certa e aquilo pode facilitar. Então, se não consegue nem parar para ler um livro, nem parar para assistir uma aula inteira de 1 hora talvez, meu guia completo de foco tem 1 hora, por exemplo, dificilmente vai ter a capacidade de desenvolver qualquer coisa razoavelmente boa na vida. Então, limiar de atenção é uma coisa que nós temos, essa teoria veio para mostrar isso. Nós temos uma capacidade de concentração e de foco que é limitada e a gente pode deixar a vida nos levar e ir diminuindo essa capacidade até chegar ao ponto que a gente não consegue mais exercer os comportamentos que nos fazem ter resultado na vida, ou a gente pode se esforçar para evoluir essa capacidade, aumentar o limiar de atenção, o que nos torna capaz de desenvolver todos os comportamentos que desenvolvem sucesso na vida como consequência. São leitura, estudo, trabalho, etc. Então, agora que você já sabe sobre o seu limiar de atenção, provavelmente você consegue ter uma ideia mais ou menos de qual que é o seu, dependendo de como estão os seus hábitos, tanto os que você faz quanto os que você deixa de fazer. São os dois tipos de hábito que tem, os hábitos de fazer e o hábito de não fazer. Você vai ter uma ideia de qual é o seu limiar de atenção e se você tem que dar mais atenção para isso nesse momento ou não. E agora que você tem esse conhecimento, tá sobre a sua responsabilidade e culpa se você vai continuar tendo um limiar de atenção baixo ou se você vai se esforçar para desenvolver um mais alto. Se você quiser desenvolver um mais alto, assiste o meu guia completo sobre foco. Muito obrigado por assistir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.